Estamos ao vivo. Boa noite, mãe, boa noite, pai. E a gente está aqui mais uma vez, graças a Deus, mais uma quarta-feira para a gente falar a respeito desses nossos filhos adolescentes, né? Para quem está me vendo pela primeira vez e não me conhece ainda, primeira vez aqui no nosso canal do YouTube, eu sou a Valquíria Lobo, eu sou a mãe do Tiago, de 32 anos, e da Thalita, de 18. E também tenho aí uma experiência de quase 20 anos, né, lidando com adolescentes, num trabalho voluntário que eu desenvolvo junto ao movimento escoteiro. Eu sou chefe de escoteiros e eu lido bastante com esses adolescentes. E muitos pais vêm conversar comigo, me pedir dicas, me pedir uma luz, porque não estão conseguindo lidar direito com as mudanças comportamentais que acontecem na vida dos nossos filhos quando eles se tornam adolescentes, né? E muitos pais não se dão conta de que os filhos estão crescendo, continuam tratando-os como se fossem crianças, e aí não bate, né? E não conseguem lidar com isso, e acaba gerando muito conflito, gerando muita situação de guerra dentro de casa, sendo que há maneiras da gente lidar com essa fase sem se tornar uma guerra, um problema dentro de casa, né? Que inclusive gera conflitos até entre o casal, entre os próprios pais, por causa das eternas brigas com os adolescentes, né? Então, tem algumas pessoas aqui comigo, fala boa noite aí, gente, quem que já está aí online aqui no YouTube, eu não consigo saber quem é, a não ser que vocês me falem, tá bom? Boa noite para todos vocês, bem-vindos. Gente, então, o tema que eu escolhi para a gente conversar hoje, olha, a Rose Havli está aqui. Olá, chefe, boa noite e boa live, com assuntos sempre picantes. Rô, eu vou falar de um assunto hoje que talvez você goste, hein? Sabe o filho neném? Não é o neném, não, é o neném. É aquele filho que depois, assim, sei lá, depois que cresce, né, depois dos seus 20 anos, né, fica nem trabalha, nem estuda, nem faz nada da vida, só fica consumindo oxigênio do planeta, né, e muitas vezes os pais se sentem assim desesperados com essa situação, porque assim o filho não, né, só fica ali no videogame, né? Parou de estudar, né? Ou terminou o ensino médio e não vê uma perspectiva de uma universidade, dependendo da faixa socioeconômica, a realidade de algumas famílias é que terminar escola é terminar ensino médio. Para muitas famílias, essa é a realidade, né? E para algumas outras, graças a Deus, cada vez mais famílias estão tendo acesso ao ensino superior, mas o filho fica ali, né, naquela de vou, não vou, não dou conta de entrar no ensino público, porque é muito concorrido, né, mas também, já que é difícil assim, então eu nem tento, nem vou buscar recursos, pagar cursinho é caro, então eu nem vou atrás de cursinho gratuito, porque é difícil mesmo, então nem tento, né? E nem trabalha, mas está tão difícil o emprego, o desemprego está muito grande, ninguém consegue, e já que eu não consigo mesmo, então eu fico ali a vida inteira no meu videogame, aí eu pego minha bike e vou dar umas voltas, né? Fico. Tem algumas comunidades, né, algumas regiões em que é comum a gente ver aqueles marmonjões, assim, homens mesmo, feitos, né, 20 e tantos anos, empinando pipa o dia inteiro, dependendo da região, né, da comunidade, empinar pipa, ficar na rua, né, de vadiagem, dormir o dia inteiro e nem trabalha, nem estuda, nem está preocupado com isso, né, aparentemente, né, é aquela situação assim que se acomodou ali na casa dos pais, os pais se sustentam, né, e continuam dando a graninha ali para sair para balada, para comprar as coisas, e são exigentes, né? Tem que ser o tênis da marca, tem que ser, né, a calça, o celular da última geração, né? O videogame o melhor que tem, e se não são satisfeitos aí nessa sua necessidade, será que é necessidade mesmo, né? Nessa sua exigência, acabam ficando assim, fazendo joguinhos psicológicos, né? Fazendo chantagens emocionais que acabam levando os pais a
suprir, não é? Essas demandas, vamos chamar assim, né? E o que mais incomoda é que, assim, não se vê uma perspectiva de mudança, né? Porque a gente fala assim, vai procurar um emprego, se você não quer estudar, vai trabalhar, né? E aí, às vezes, ele até sai, né? Mandei currículo para todo lugar, né? Todo lugar, um dia só. Não achei nada, está muito difícil, né? Hoje em dia as pessoas se aposentam, mas não se retiram do mercado de trabalho, então está muito concorrido, ninguém quer pegar sem experiência, né? Para ter experiência tem que trabalhar alguma vez sem experiência, ninguém quer pegar. E aí, com essas justificativas, acabam ficando ali naquela situação, se perpetuando, né? Outra situação também é que, assim, às vezes arranjo um emprego, mas é sempre ruim, né? E o chefe pega no meu pé, porque ele está contra mim, e é pessoal, né? E nunca é ele, né, que deu razão para uma demissão ou para uma falta de crescimento na empresa, né? Também tem aquela situação em que o jovem tem a ilusão de que ele vai entrar no emprego hoje e a semana que vem ele já vai ser o gerente geral, já vai sair com o carro da empresa, e, né, mandando em tudo ali. E a gente sabe que não é assim que acontece, mas muitos jovens não sabem, ou pelo menos alucinam que poderia ser. E aí a realidade não o satisfaz. Ele se frustra e aí fica ali 2, 3 meses e já abandona, né? Aí começa a fazer uma faculdade às vezes, mas aí não é aquilo que ele quer da vida, e aí ele abandona, e aí começa outra, mas também não é legal, e ele abandona de novo. Em alguns casos até começa a ajudar assim em algum negócio da família, algum comércio, às vezes a família tem um comércio ali, ele ajuda um pouquinho, mas acaba arranjando algum tipo de situação para que aquilo não funcione, né, e ele não consiga continuar ali naquele trabalho, e esse tipo de situação, né. E demanda dos pais, assim, né, exige ainda dos pais, me empresta o carro, eu preciso sair, né, vai ter um show não sei aonde, eu preciso de dinheiro, não sei o quê, como é que eu vou fazer, né, se eu não tenho emprego? Aí os pais continuam, né, perpetuando aquele modelo de sustentar o filho que já é adulto, não é mais criança, teoricamente não era mais para ser dependente, mas continua naquela situação de permanecer dependente dos pais, né. E por que isso acontece? Tem um estudioso, ele chama Dan Keeley, e na década de 80, mais ou menos, ele estudou a respeito desse fenômeno que já estava, né, aparecendo, inclusive em países da Europa, na Itália isso é muito comum, naquela época já era, né, e tem acontecido aqui no Brasil cada vez mais, de filhos adultos e assim, já até mais velhos, até depois dessa fase assim, né, que acabou de sair da escola, continuar na casa dos pais até 20, 25, 30 anos e ainda ficar naquela posição de dependente dos pais, sugando, né, os pais, continuam no ninho. É uma situação cada vez comum. E esse estudioso acabou dando a essa situação social o nome de síndrome do Peter Pan. Peter Pan, né, a gente lembra, né, aquele personagem de ficção que é um menino que ele não queria crescer, ele queria continuar criança para sempre. E obviamente isso não vai funcionar, né, gente, ninguém vai ser criança para sempre. Só que tem acontecido e cada vez mais, né, em várias famílias e de diversas classes sociais, socioeconômicas, em que o jovem não continua com o processo de amadurecimento. E fica aí esses filhos adultos, mas imaturos, e dentro de casa e sem uma perspectiva de sair. Aí, por que isso acontece, gente? Muitos jovens, eles acabam tendo medo de crescer.
E tem razões para isso que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Vocês sabem que as pessoas com quem eu converso mais aqui no canal são com pais de adolescentes. Mas eu resolvi abordar esse assunto porque se você hoje tem um filho adolescente, não é isso que a gente quer para o futuro dos nossos filhos, né? E eu não sei se eu tenho aqui no canal seguidores ou pessoas que acompanham que já tenham filhos adultos que estejam nessa situação. Mas quem não tem ainda, precisa prestar atenção nessa live, mesmo que não tenha ainda essa situação, porque eu vou abordar quais são as causas, a raiz desse problema. Isso é consequência de uma série de situações que foram acontecendo ao longo da infância e depois da adolescência dos nossos filhos, né? Que gerou esse tipo de situação e está aumentando o número de jovens adultos que permanecem na casa dos pais e dependente dos pais, e tem até aqueles adultos, né, que acabam talvez casando, alguma coisa assim, mas ainda tem a expectativa ou a necessidade de continuar sendo bancados pelos pais, né? Meu marido, inclusive, conhece uma situação, né, de um rapaz aí de 30 anos, de uma classe social bem mais elevada, e que o pai tem um determinado negócio, né, um comércio, e esse filho trabalhava de uma maneira assim meio não com muito compromisso, né, mas assim, aparecia ali de vez em quando, né, e esse rapaz, esse homem, na verdade, ele tinha o hábito de levar para o pai as notinhas fiscais dos almoços dele em restaurantes, para o pai reembolsar, como se ele fosse um funcionário que estivesse a serviço da empresa e que precisasse ser reembolsado, né, pela refeição que ele teve. Oh, Jafé, boa noite, querido. Que bom que você está aqui, viu? Muito obrigada pela sua presença, acompanhando sempre. Então, gente, esses jovens, eles têm medo de crescer, né? E o que causa isso? A insegurança, às vezes uma falta de autoestima, uma falta de coragem, sabe? De ir lá fora e enfrentar. Eles acham que a vida adulta, né, se eles eh, saírem da casa dos pais e assumirem a sua própria vida, começar a ganhar seu dinheiro, que a vida vai ficar muito chata, né? Que ele vai perder totalmente a sua liberdade se ele tiver que trabalhar período integral, né? E eles realmente pensam que ser adulto é chato. E por que que isso acontece? Na verdade, eles não percebem que é o contrário, né. A vida de adulto é muito boa. A liberdade que eles pensam que eles vão perder, na verdade é o contrário. A gente só conquista a liberdade quando a gente é dono do nosso próprio nariz, né, paga as nossas próprias contas, tem condição de se autossustentar, não é, e não depender de outra pessoa, porque enquanto você depende de outra pessoa, você está sujeito às regras dessa pessoa. E aí acaba tendo um conflito que é o quê? Esse jovem muitas vezes, ele não aceita as regras dos pais, porque eu já sou adulto, então eu não tenho que dar satisfação de onde eu estou indo, eu não tenho que ficar falando que horas eu vou chegar em casa, eu já sei me cuidar, sou adulto, né? Mas ainda assim é dependente dos pais. E não aceitam as regras de casa, né? Não querem sequer dar alguma ajuda dentro de casa. E eles se mantêm nessa posição, e os pais acabam permitindo isso, porque não sabem como reverter essa situação, não sabem como fazer para que não chegue nessa situação, e quando chega, não sabe como desfazer, como reverter a situação, né. E aí a gente vai, assim, nas causas, né, por que que esse jovem chega nesse momento, assim, de, sabe assim, chegou a hora de ir, né, para a vida e não vai, simplesmente não vai. E aí o pai fica com aquele conflito, né, que eu faço? Expulso de casa? Ele vai viver do quê? Vai virar mendigo? Né. E nesse ambiente, os jovens acabam, assim,
muitos acabam caindo em drogas, muitos acabam caindo, assim, numa situação porque não é confortável para eles, né. Ao mesmo tempo que também não é, porque de uma maneira ou de outra, eles têm, né, aquela cobrança interna de que eles precisariam fazer alguma coisa, né, mas eles não se sentem capazes, e aí eles se anestesiam, né, eles se anestesiam porque eles não sabem como ser adultos, eles não foram preparados para ser adultos, eles têm medo de enfrentar a vida de adulto, né, e aí eles permanecem como dependentes, né, dos pais. O que causa isso nos jovens? Primeira coisa é assim, quando os pais têm uma postura, né, dentro de casa, de assim, sabe, reclamar demais da vida de adulto, nossa, porque eu me sacrifico muito, eu me mato de trabalhar, né? Segunda-feira é uma tragédia, né? É, ou sexta-feira, felicidade, né? Não quero mais. Agora sim eu vou começar a viver, né? Porque agora é final de semana, eu posso viver. Os pais passam essa imagem de que trabalhar é algo ruim, de que trabalhar é algo que sacrifica. A gente passa, às vezes, sem perceber para as crianças e para os adolescentes, uma ideia de que ser adulto é muito difícil. E por que a gente faz isso? Por não pensar, né? A gente vive, às vezes, numa vida não refletida, não raciocinada, vive no piloto automático, vai levando a vida com a barriga, né? E deixa escapar algumas coisas e não pensa nas consequências, tanto para a nossa própria vida, o que é viver uma vida inteira em que você reclama do seu chefe, reclama do seu trabalho, reclama do seu salário, reclama do seu colega de trabalho, reclama do trânsito, reclama da distância, reclama da falta de oportunidade, reclama dos boletos que estão chegando. Poxa vida, então não tem nada de bom na vida de adulto? É isso que as crianças estão enxergando em muitas famílias, né? Então, assim, eu não quero, né? Vejo muitos jovens hoje dizendo assim, eu não quero ter filhos. E aí, quando você vai conhecer um pouquinho mais a família, você percebe que o discurso da mãe é um discurso assim: ah, mas eu me sacrifico tanto por vocês e vocês não dão valor, eu me mato de trabalhar para dar o que vocês querem e vocês não me respeitam, né? É aquela postura assim de que ser adulto não é legal, não é bacana, não estou afim de chegar lá. E às vezes a gente constrói esse tipo de futuro para o nosso filho sem perceber, né? Primeiro nessas atitudes, assim, né? O que provoca, né, esse tipo de situação? Primeiro que é assim, primeiro é uma criação sem muito limite, sem muitos nãos. Famílias que não conseguem equilibrar muito sim e não, acabam gerando adultos que não conseguem lidar com o chefe que diz: olha, tudo bem a sua ideia, mas o projeto vai ser do jeito que a empresa quer e não do jeito que você está sugerindo. Quando isso acontece, o jovem simplesmente não sabe lidar com aquela frustração. Ah, se não é do jeito da minha ideia maravilhosa, então eu vou lá no RH e vou pedir demissão, né? Então, eles não conseguem lidar com a frustração, com o não, não é sempre do jeito que você quer. E sem querer, muitos pais acabam fazendo isso, porque como que funciona esse processo de não dar os limites? Tem todo um histórico, né, social dos últimos anos, das últimas décadas, né? Quando a mãe começou a sair para o mercado de trabalho, ela deixou de ter aquele tempo integral criando o filho, passando para ele os valores, passando para ele as regras, supervisionando de perto o que faz e o que deixa de fazer, né? Tendo que terceirizar
essa educação do dia a dia para outras pessoas, seja um empregado ou mesmo escola, né? Quantas crianças acabam ficando o dia inteiro na escola porque os pais precisam trabalhar e não tem onde deixar, não é? Às vezes, os próprios avós, né, acabam tendo que acolher essas crianças, porque as mães não têm mais tempo de, de ficar com elas, porque a vida mudou, né? A sociedade mudou. E isso é até uma coisa positiva, as mulheres realmente têm o direito e têm a necessidade, né, de se realizar profissionalmente também. Mas aí, isso gera culpa na mulher, né? E muitos pais também se sentem culpados de não terem tempo de ficar mais perto dos filhos. E aí, quando eles chegam em casa cansados, estressados, já esgotados, né, com a sua energia já esgotada, que a gente, né, nossa energia de manhã, né, tá tudo bem, e a gente vai gastando aquela energia, chega uma hora que a gente chega em casa, a gente só quer saber de um banho, Netflix e dormir, e descansar, a energia já foi. E quando chega em casa, e ainda tem que lidar com, supervisionar a tarefa de escola, ver se tomou banho direito, né, retomar ali aquele segundo turno, vamos chamar assim, né, de tarefas domésticas, de fazer janta, de colocar as coisas em ordem e tudo mais, gera uma sobrecarga muito grande e muitas mães sentem uma culpa. Tem até uma frase, né, de senso comum que diz assim: quando nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Ela faz o melhor que ela pode, mas ela sempre acha que está devendo. E aí, também tem outra situação dos pais separados. Tem muitos pais separados e que também sentem culpa, acham que não estão sendo suficientes para os filhos, e aí nesse estado emocional de se sentir devendo, ele acaba proporcionando para o filho um suprimento exagerado de bens materiais, de permissões que normalmente não seriam dadas, né? Permissão para ficar na internet além do que é saudável, permissão para fazer coisas que, né, se ele não estivesse tão cansado para discutir, ele acabaria mantendo a sua posição de negar, né? E acaba que deixa isso assim com muitos sims exagerados. Tiago Lobo, oi mãe, oi filho, tudo bom? Que bom que você está aqui, amor. Obrigada, viu? Você está sempre acompanhando a mamãe. Gente, esse é o meu filhinho, meu bebê, meu Tiaguinho. Ficou um moço lindo. Então, assim, com essa situação de se sentir devendo, de se sentir culpado, ou no caso dos pais separados, tem uma situação que aconteceu uma vez, olha só, Thalita é muito boazinha, né? Todo mundo que a conhece concorda comigo. Não me deu quase trabalho nenhum na adolescência, foi sempre muito tranquila. Ela tem um temperamento mais tranquilo e é, assim, uma pessoa bem centrada, bem sensata, né? Não teve aquelas crises de adolescência, né? Mas ela mora com o pai dela desde muito cedo, né? Então a gente se encontra aos finais de semana, eu sou separada do pai biológico dela. E teve uma situação quando a Thalita tinha ali, acho que seus 13, 14 anos, por aí mais ou menos, não lembro exatamente. Te amo, também te amo, filho, muito, 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 viu? Então, e a Thalita, irmã do Tiago, decidiu que ela queria ter um celular melhor. Aí, o que ela fez? Ela chegou em mim, falou assim, mãe, então, ela sempre assim, né, quando ela mãe, então, eu vou vender meu tablet por R$ 200 para minha prima, e eu queria muito um celular assim, né, XYZ, e meu pai falou que se então assim, eu vou ter 200, né, do meu tablet, e aí vai faltar tanto para o celular que eu quero. Meu pai falou que se você der metade desse tanto que falta, ele dá a outra metade. Na hora, eu me senti obrigada a ceder,
Primeiro porque eu achei muito bonitinho ela querer contribuir, né, dela vender o tablet dela para ajudar nessa conta aí, mas o que impactou mesmo foi aquele negócio assim: "Opa, se o pai vai dar metade, eu que não quero ser a bruxa má que não vai. Eu que não quero inviabilizar, né, essa conquista desse desejo que ela está tendo agora". Então, se ele autorizou, eu também sou legal, eu também vou autorizar, eu também vou contribuir, entende? É uma coisa, assim, meio que instintivo, né, os pais separados terem essa questão, assim, de ter um pouco de medo de que o outro vai ser mais legal, de que o outro vai ser mais amado, de que o outro vai ser mais, eh, aceito, porque hoje em dia existe essa inversão. Antigamente, os pais, as crianças, os jovens, né, os filhos, se esforçavam para conquistar a aprovação dos pais. Hoje em dia, em muitas famílias, mas, gente, é muita, em muitas famílias, existe a situação inversa. Os pais se esforçam para serem aprovados pelos filhos, inclusive fazendo coisas que não são saudáveis para os próprios filhos. Como eu já mencionei, dar permissão para algumas coisas que, no fundo, no fundo, sabe que não é bom para o filho, excesso de internet, começar a sair antes da hora, eh, dar sim para coisas que não são, necessidades, tá. Porque o jovem precisa de um tênis, eles crescem muito rápido, né, precisam muitas vezes de um tênis, precisam muitas vezes de uma roupa, mas eles não precisam, do tênis da marca XYZ, eles não precisam da calça da loja lá do shopping tal. Eles têm necessidade de vestimenta, mas eles não têm necessidade, isso daí é desejo, né, desejo de consumo, inclusive, imposto pela sociedade, o jeito que a gente, né, organizou as coisas como funcionam na vida da gente. Então, o coleguinha tem, eu quero também. E aí, se eu trabalho o dia inteiro a ponto de não ter tempo para o meu filho, e o coleguinha dele tem, e ele está se sentindo diminuído, porque o coleguinha tem e ele não, então eu vou me esforçar, vou dividir em 24 vezes, mas eu vou dar o celular de última geração. Os adolescentes precisam de um celular? Provavelmente sim, até por questão, né, de se comunicar, de estar inserido aí, né, nas tribos, mas não precisa ser o último iPhone, não precisa. Tem uns bem mais simplesinhos, que suprem a necessidade muito bem. O que acontece, aí é o status, é o desejo, né, que muitos pais acabam suprindo por conta dessa culpa que eles sentem. E esse é um dos fatores que lá na frente vai gerar esse filho que não está pronto para amadurecer. É o é a hipersatisfação de todos os desejos, sabe. A criança não tem aquela frustração, ela não tem aquele negócio assim de: "Ah, não dá, para minha família não dá, não rola ter aquela viagem". Os pais realmente se sacrificam exageradamente, até muitas vezes sendo irresponsáveis financeiramente, né, contraindo dívidas, se sacrificando de uma maneira exagerada para suprir umas vontades, uns desejos que não são necessidades dos filhos. E isso vai gerando essa ilusão na cabeça das crianças e dos jovens de que o mundo tem que falar sempre sim para eles. O não é uma coisa com que eles estão acostumados. Esse é um dos motivos, né, a falta de limite, falta de não, né. Outra coisa que faz hoje em dia os jovens não perceberem que agora é o limite, agora não é mais hora de eu continuar dentro de casa, agora eu preciso buscar a minha vida, eu preciso buscar a minha independência.
Maria Vitória, oi, chefe Valquíria, boa noite, tudo bom, minha querida? Que bom você por aqui. Então, outro fator que leva, né, a essa situação no futuro dos nossos jovens filhos é que na nossa sociedade atual não existe mais algo que havia antigamente, que eram rituais de passagem, aquele marco, aquela um que havia, mas que perdeu a noção perdeu o sentido. A tal da festa de 15 anos, por exemplo. Por que que existe o baile de debutantes, né? O baile de debutantes foi uma situação, um ritual criado, né, antigamente, que era assim, com 15 anos, na época, né, dos nossos avós e antepassados, era a fase em que a moça estava pronta para se casar. Então, ela era apresentada à sociedade como uma candidata, né? Uma moça que estava ali, uma solteira, disposta, né? Para se casar. Então, havia aquele baile, aquele evento, em que ela era apresentada à sociedade. A partir daquele momento, ela não era mais considerada criança, ela já era considerada ali uma adulta. Mercadoria? Não, não nesse sentido. Apesar de que, né, o sistema patriarcal tratava meio como assim, uma, um, uma propriedade, né? Mas é uma apresentação para a sociedade, para dizer, agora essa moça não é mais criança, agora ela é uma mulher e ela está pronta para se casar. E a partir dali, uma série de exigências de comportamentos se fazia para essa moça. Então, aqueles folguedos, né, de brincar livremente, de estar é, corada, suada, de cabelos soltos, correndo por aí, não era mais permitido para ela. Agora existia todo um comportamento que era esperado, porque ela não era mais criança. Isso é um marco, é um ritual de passagem. Existem outros, né? Inclusive, peraí que meu celular está me dando um resultado da web que eu não pedi. Inclusive, tem algumas tribos, né? Conheço, inclusive, uma história de tribos africanas, acho que da etnia Zulu, se não estou enganada, tá? Não tenho certeza, que diz que quando o jovem chegava numa determinada idade, o adolescente chegava numa determinada idade, ele passava por um rito de passagem que ele era todo pintado de branco, né? Na África, os nativos são, em sua grande maioria, negros, né? Os que não são negros foram importados de outros continentes. E ele era todo pintado de uma tinta branca. Essa tinta, ela permanecia na pele dele por um período longo, tipo um mês, né? 30 dias. E esse jovem, rapazinho, ele era desafiado a ficar na floresta por conta própria, e aí ele tinha que caçar, ele tinha que sobreviver, e ainda tinha que se esconder dos demais adultos da própria tribo, porque era como ele provava que ele já estava pronto para se defender, né, de predadores, de inimigos, tribos rivais, prover o próprio sustento, né? Então, ele depois que ele passava por isso, ele sim era voltava para a aldeia, né? E ele era admitido como um membro adulto daquela sociedade, daquela tribo. No filme recente, a última filmagem de Mowgli, o Menino Lobo, tem um ritual de passagem assim entre os lobos, né? Que eles vão para uma caçada e eles tinham que fazer uma prova ali naquela caçada, né? E acho que a Bagheera, a onça, né? A Pantera Negra corria atrás deles e eles tinham que correr da Bagheera e não se deixar serem apanhados, né? E isso é que provava que eles já eram adultos, e aí sim eles podiam ir caçar com os lobos adultos da alcateia. Esses rituais de passagem, não é que de um dia para o outro o ser deixava de ser criança e
passava a ser adulto, mas, era uma marca, a partir daquele momento ele sabia que esperava-se dele uma determinada mudança de postura, e isso ajudava o próprio jovem a se entender como adulto, a se assumir como adulto, né. Então ele, tinha aquele momento marcante. Esses rituais de passagem, com o passar do tempo, eles deixaram de existir, né, e o jovem ficou sem parâmetros. A festa de 15 anos continua existindo, mas ela não tem mais esse significado. Ela tem uma questão, assim, mais de, modinha, aquela competição entre as meninas, aquela questão de status, né. Então, é comum que o mesmo DJ que tocou na festa de uma coleguinha vá tocar no da outra, porque tem aquela status, exatamente. Tem aquela meio que: "Ai, mas a festa de fulana foi assim, a minha tem que ser também", e cada uma quer superar ainda mais a outra. Tá resvalando para esse sentido, esse significado. E isso realmente fica confuso para o jovem, né, quando que ele deixa de ser criança para realmente assumir um papel de adulto. Também tem essa situação de que, hoje em dia, os estudos, né, a mudança na legislação, a vinda do ECA, né, mudou para o a legislação trabalhista, não é mais permitido às crianças a trabalharem. Por um lado, foi uma evolução, foi positivo. Por quê? Porque existem estudos que realmente constatam que quanto antes a criança começa a trabalhar, menor é o seu salário durante a vida adulta, né. Isso tem um pouco a ver com a classe, né, socioeconômica que ela pertence, mas quanto mais anos ela passa se preparando para trabalhar, maior é a chance dela ascender, né, nas camadas socioeconômicas, porque ela está dedicada a uma preparação, acadêmica, né, anterior. Mas, por outro lado, tem aquela situação de que, os jovens estudam, né, fazem ali a escola, não trabalham, nunca trabalharam, e quando chega a vida adulta e eles vão para o mercado de trabalho, "Ah, tá difícil, ah, então eu preciso de uma pós-graduação, e enquanto eu estou estudando eu não posso trabalhar, e se eu não posso trabalhar, os meus pais têm que me sustentar, e eu vou permanecendo naquela situação confortável, né, entre aspas, porque nem não é tão confortável assim, mas é cômoda, e a gente se acostuma com as coisas, né. Aí, essa legislação atrapalhou um pouco nesse sentido, né, porque também tem uma percepção da sociedade de que o trabalho, ele quando um jovem começa a trabalhar, muitos dos coleguinhas, têm o olhar de que: "Nossa, coitado, ele é pobre, ele tem que trabalhar". Olha, né, como é que é a inversão. O trabalho passou a ser o único motivo de se trabalhar é para ganhar dinheiro. Então, se um jovem começa a trabalhar cedo, né, a partir de 14 anos já existem programas, né, que ele pode ser jovem aprendiz, já pode começar a trabalhar e tudo mais, né, com algumas proteções, né, tem um limite de horas, ele tem que continuar na escola para o Thiago está rindo aqui. Tem que continuar na escola para poder acessar esses programas de iniciação ao mercado de trabalho, né. Você começou com 13, né, então você é muito pobre, né, Thiago. Só que hoje em dia, filho, faz quase 20 anos que você tinha 13, né. Já mudou 2 gerações depois que você era pequenininho, viu. Hoje em dia existe essa percepção meio velada entre os jovens, sabe. Em algumas camadas, né, da sociedade, quando o jovem começa a trabalhar muito cedo, a visão é de que ele é de uma camada socioeconômica inferior, porque ele só vai trabalhar se a família precisar que ele ganhe dinheiro. Não é mais para o preparo, não é mais por um treino de carreira. Deixa eu ver, o Tetos, meu amigo, tudo bom? Que bom que você está aqui.
Quando eu começar a trabalhar, eu vou me exibir para os meus amigos falando que estou ganhando dinheiro. É isso aí, carinha, isso daí é que tem a ver. Parabéns por esse pensamento, viu? Você sempre foi maduro, viu? Então, mas algumas classes sociais têm essa visão de que se o jovem começa a trabalhar muito cedo, é porque ele é pobre, então que ele precisa trabalhar, porque os pais não dão conta de sustentá-lo, né, é um preconceito, né, que acabou, permeando aí algumas camadas, não são todas, obviamente, né, tem aquelas camadas da sociedade em que tem essa visão, que quando o jovem trabalha, ele se sente orgulhoso, porque ele está querendo, ganhar o seu dinheirinho, né, ter ter uma autonomia maior, né, e tem orgulho disso, e isso é muito legal. Então esse é um outro fator, né. E sabe o que está acontecendo também? Muitos jovens chegam no mercado de trabalho com uma capacitação teórica, muito boa, porque até inclusive, né, já fizeram pós-graduação, já às vezes tiveram até, assim, fizeram intercâmbio, fizeram, né, têm experiências em situações, assim, né, de eventos e tudo mais, mas não tem o preparo prático das relações, sabe. Ele não sabe se comportar no mercado de trabalho, ele não sabe, como lidar com os colegas de trabalho, ele não sabe como lidar com o chefe, ele entra para o mercado de trabalho já como numa postura, assim, de que eu tenho todos os direitos, eu sou, né, eu mereço, né, ele tem uma ilusão de que ele, merece, né, sem fazer nada. Deixa eu ver o que a Rosa está falando assim, eles começam a trabalhar cedo, porém não querem ajudar em casa. Como fica isso? A gente precisa ver isso, né? Não é, saudável uma pessoa que ainda não tem um preparo para lidar com o dinheiro, ter à sua disposição um dinheiro exagerado. Venha ele de uma pensão, né, de um pai, separado. Eu conheço famílias que a pensão vai toda para a mão do filho. Porque o pai diz assim: "A pensão é para o meu filho, não é para a mãe dele ficar gastando no salão fazendo unhas". Não sei de onde vem essa história. Aí põe direto numa conta para o filho, e o filho tem acesso àquela bolada de dinheiro, né, porque 200, R$ 300 para um jovem, todo mês, é uma bolada de dinheiro, porque afinal de contas ele, né, ele não tem que pagar aluguel, não tem que pagar contas, suprir suas necessidades, é para ir no shopping para gastar, né, não é saudável. E um jovem que trabalha, e tem ali um dinheiro bom que ele vai recebendo, ele ter todo aquele dinheiro à sua disposição, sem ter um preparo de o que fazer com aquele dinheiro, né, de como administrar aquele dinheiro, o que construir com aquele dinheiro, também não é positivo não, tá. Eh Desse jeito, Rose, então, assim, se ele começa a trabalhar, mas não quer contribuir em casa, então, assim, né, algumas coisas ele realmente vai ter que contribuir, porque se ele já é adulto e mora dentro de uma casa, ele precisa contribuir, não é opcional, né. Filho depois que cresce, os pais não têm mais obrigação de sustentar. Sustenta porque quer apoiar, porque tem dó, né, e aí a gente aceita, mas se ele já tem condição de sustentar, se ele tem condição de ganhar dinheiro, ele precisa sim contribuir, precisa contribuir. Não é saudável um jovem ter muito dinheiro à sua disposição, sem ter o preparo, sem ter planos para aquele dinheiro, né. Diferente daquele que, por exemplo, está fazendo uma poupança para um projeto futuro, para pagar uma faculdade, para de repente comprar uma casa, comprar um carro ou realizar algum projeto futuro, né. Tem todas essas situações aí, mas tem que conversar e exigir sim, o mínimo que seja, sabe. Paga a conta de luz, paga a conta da internet, paga o seu celular, já é alguma coisa, né. Tá bom, você não quer contribuir em nada em casa? Ok, mas a partir de hoje, as suas necessidades pessoais você supre, né. Então eu vou fazer supermercado, eh,
Vou comprar as coisas da casa, mas, né, ali eh, o seu tênis, o seu desodorante, né, o gel de cabelo, essas coisas ficam por sua conta. As meninas, né, a maquiagem, né, seus bens ali, pessoais ficam por sua conta, pelo menos isso precisa, né, precisa sim, tá bom? Outra coisa que tem muito, assim, que gera uma confusão na cabeça do jovem, é que eles quando ficam exageradamente imersos no mundo virtual, nos jogos, no videogame, eles meio que têm uma confusão mental de discernir o que é mundo virtual de mundo real. Eles ficam meio daquela mundo assim, sabe? Tem um joguinho que eu até gostei muito de jogar. Teve umas férias que eu fui para casa da minha irmã, que eu fiquei as férias inteiras, assim, uns 10 dias jogando só esse joguinho. Viciei nele. Chama The Sims, que é uma sociedade, né, virtual. Então, você forma casas, você, né, tem filhos e você vai vivendo uma vida virtual ali, né. E aí quando você cansa daquilo, você reseta, começa de novo. Aí a vida acaba virando uma coisa assim, né, eh, posso dar PT no carro, que aí depois eu reinicio o jogo e não tem consequência de nada, né, isso daí não é legal. Eles confundem um pouco a vida real da vida virtual, né. E é um dos motivos que a gente não deve deixar os filhos em excesso, né, na internet. Deve sim ter seu momentinho de jogar, deve ter sim seu momento de interagir com os amigos, né, mas é muito importante essa esse discernimento do que é coisa de o que é coisa de mundo virtual e o que é coisa de vida real, né. E na vida real, a gente precisa realmente se responsabilizar pela nosso autossustento. No escotismo tem muito isso, sabe, a gente promove muitas campanhas, a gente, mesmo aquelas famílias que os pais têm condição de bancar um acampamento, por exemplo, a gente faz rifa, promove festa da pizza, vai ter agora a festa do sorvete, e a ideia é que os próprios jovens trabalhem, né, mesmo que seja ali, oferecendo para os vizinhos, oferecendo para os professores, para os parentes, né, "Compra minha rifa, compra minha pizza, né, porque eu quero ir para o acampamento", e tal. É uma maneira deles, contribuírem, né, pra pra obtenção daquele recurso financeiro para realizar alguma coisa. E a gente, incentiva que eles façam isso mesmo quando não há necessidade financeira por parte dos pais. Mesmo quando os pais têm condição, né, de pagar ali as custas de um acampamento, por exemplo, a gente orienta e promove esse tipo de ação empreendedora, né, para que eles tenham gosto por ir atrás de sua independência financeira, né. Mas pode a Rose está perguntando assim: "Sim, mas pode sugerir ajudar a pagar uma conta?" Não só pode, querida, deve, deve, sabe, assim, ó, quando o Thiago começou a trabalhar, eu dava para ele uma conta para ele pagar, né. Tem que contribuir, tem que contribuir. E vou dizer uma coisa, pode até ser que no começo ele se sinta assim: "Pô, vou ter menos dinheiro", né, como se fosse um imposto ali que ele tivesse que pagar, que ele fala: "Ah, vou ter menos dinheiro". Mas, depois que ele, passa a fazer isso, existe uma recompensa, né, interna de autossatisfação, sabe, de se sentir útil, de se sentir ele se empodera, sabe, ele fala assim: "Poxa, né, eu estou conseguindo ajudar minha mãe, estou conseguindo ajudar minha família, estou contribuindo". E isso tem que vir de uma maneira que ele não ache que agora ele é a mandita do pacote, né, porque agora ele é adulto, ele se sustenta, então ele não precisa mais seguir regra nenhuma, porque enquanto estiver na mesma casa, a regra vale para a família inteira, né, mas também é importante valorizar, né, a contribuição de cada um, tanto nas tarefas domésticas, e isso é importante a gente propor para os nossos filhos, que eles contribuam com isso, mesmo que haja uma empregada contratada na casa, eles podem sim arrumar suas camas, eles podem sim, depois que a empregada lavou a louça, tomou um lanche, qualquer coisa, vai lá e lava aquela louça que ele sujou,
né, que seja responsável por dar a volta com o cachorro, alguma coisa precisa ter esse treinamento de que todos precisam contribuir, né, e não de que, eles vieram para o mundo para serem servidos. É essa falsa ideia que não pode ser passada para os jovens. E às vezes as atitudes que alguns pais têm durante a criação dos filhos gera esse tipo de confusão, né? Fica ali no inconsciente dele que, poxa, se até agora eu fui sustentado, até agora todas as minhas necessidades foram supridas, até agora eu não precisei lavar a louça, porque quando minha mãe começava a colocar suas asinhas de fora e vinha me pedir, eu reclamava, eu xingava, eu quebrava um copinho ou outro, eu não fazia muito bem, ela perdia a paciência e não me pedia mais. Muitas mães falam isso, muitas, muitas mães falam isso. Nossa, ele faz com tanta má vontade, ele é tão difícil, dá um trabalho tão grande você convencer o cidadão a ir lá e lavar uma mera louça, que eu prefiro e faz tão mal feito, tão emporcalhado, que eu prefiro nem insistir nisso, eu vou lá mesmo e faço. E nisso ele cresce sem lavar a louça, né. Por quê? Porque ele ciscou, esperneou, esbravejou e conseguiu o que ele queria, né. Naquela guerra, né, cabo de guerra ali, ele foi mais insistente e venceu. E aí, na verdade, ele perdeu, porque ele não se preparou para no futuro entender que cada um tem a sua responsabilidade, né, que cada um precisa contribuir, de que no escotismo a gente tem muito esse senso, sabe, de que o escoteiro anda com as suas próprias pernas. É uma é uma fala comum, é tipo uma cultura, assim, que a gente tem no escotismo, né. Tem até um personagem, histórico no movimento escoteiro brasileiro, Caio Viana Martins, que foi um mártir, né, ele foi um jovem que, num acidente de trem, ele, acabou vindo a óbito, e a postura dele era de ajudar as outras pessoas feridas, né, no lugar de se sentir ali uma vítima, uma pessoa, né, que precisava de socorro, ele mesmo com dores, ele foi ajudar, outras pessoas e cedeu a maca dele, né, e foi com o grupo de pessoas que foi caminhando até a cidade próxima, e só que ele estava com uma hemorragia interna, ele não sabia, ninguém obviamente sabia, e isso acabou levando ele a óbito, né. Então foi uma tragédia, foi uma coisa muito triste, aconteceu acho que, se não me engano, na década de 30, não tenho certeza, a data me falhou agora, mas é bastante tempo atrás. Ele acabou virando o escoteiro símbolo do Brasil, né, e uma das falas que ele teve foi essa: "Não, socorram os outros", né, um escoteiro caminha com as suas próprias pernas, quer dizer, cada um cuida de si, né, não tem essa de ficar na aba dos outros, né, isso é uma coisa importante pra gente passar. A gente fala assim: "Olha, cada um tem que ligar para o seu monitor, não tem que o monitor, que é o líder da turminha, né, ter que ligar para todo mundo. Olha como é mais fácil, se cada um tem que, entrar em contato", antigamente era ligar, né, agora não se liga mais, manda mensagem pelo WhatsApp. Se cada um manda sua mensagem para o monitor, cada um faz uma ação, uma mensagem. Agora, se o monitor tiver que contatar os outros 7 elementos, né, o monitor vai ficar sobrecarregado com 7 ligações, com 7 mensagens, né. Então, se cada um fizer a sua parte, não pesa para ninguém. Esses conceitos precisam ser passados para os jovens desde cedo. E eu repito, mesmo que haja recursos, mesmo que tenha, olha, a mãe não precisa que o filho, quando começa a trabalhar, pague contas. Tem ali uma situação equilibrada que, né, que dá para suprir, que não tem aquela necessidade de ajuda financeira do próprio filho. Ainda assim, é saudável que se exija dele algum tipo de contribuição, porque faz bem para a autoestima dele, faz bem para esse treino de contribuir, de cada um ser responsável por si, né, e ajudar o coletivo. Isso é muito importante. Não gera lá no futuro aquele cidadão que não vai querer trabalhar, não vai querer estudar, não vai querer ter um projeto de nada na vida, né, e muitas mães acabam falando assim: então não vou te dar mais dinheiro para
pra balada. Ele nem queria. Faz assim, né, de ombros. Eh, Vamos ver aqui os outros motivos. Eu tenho até uma colinha aqui para não me perder. Hã, eu já falei para vocês da falta de treino para o trabalho, e a outra coisa, gente, que assim, que contribui demais, mas demais, é assim, uma insegurança muito grande, na sua própria capacidade de realizar aquilo, porque, né, fica a criança não pensa muito no futuro, né, o adolescente menos ainda. Só que quando vai chegando essa fase, assim, né, que vai chegando perto dos 18, que começa a bater aquela pressão, né, ele começa a se sentir pressionado, porque o que que acontece? Durante a vida toda dele, ele foi comparado pelos próprios pais com as realizações dos pais, né. Então é aquele discurso assim: "Ó, eu me mato de trabalhar, eh eu na sua idade eu já fazia isso, isso, isso". Quantas vezes eu falei isso para o meu filho, né, o quanto foi difícil para ele lidar com isso, porque eu falava assim: "Ah, na sua idade eu já era mãe, já cuidava de você, já era responsável por uma casa". E aí o que que acontece com a autoestima de um cidadão que ouve uma coisa dessas? Eu sou um lixo, eu não sirvo, eu não dou conta, né. E aí, assim, vai chegando aquele momento, né, em que ele vai ter que provar que ele dá conta de trabalhar, de estudar, de se sustentar. Só que ele tem medo de chegar aquele momento e a realidade provar que ele não dá conta. A autoestima dele é muito abalada, ele tem insegurança, né, ele não vê, eh situações em que ele teve sucesso no passado, para ele perceber que tudo é uma questão de progressão natural da vida. No escotismo a gente trabalha muito isso com os jovens, né, que eles vão, sendo liberados para assumir a autonomia conforme vão crescendo, né. Então o lobinho pequenininho ali de 6 anos e meio, 7 anos, até seus 10 anos, quando tem acampamento, os pais vão e cozinham, né, mas eles já arrumam sua própria mochilinha sozinhos, pelo menos é essa orientação que é dada para as famílias, que não é para montar a mochila dos filhos, que eles são capazes de montar a sua própria mochilinha, até para tomar conta dos seus próprios pertences ali, das suas roupinhas e tudo mais. Porque se a mãe monta a mochila, ele nem sabe o que que ele levou, como que ele vai, né, dar conta, né, de não perder, de não esquecer, se ele nem sabe o que que ele está levando ali naquela mochila. E aí, a partir dos 10 anos e meio e tal, eles já começam a ser liberados para cozinhar sozinhos, para tomar conta da casa sozinhos, né, a casa, no caso, o acampamento, né, sua barraca, o canto ali da patrulha, né, montar suas mesas, seus bancos, suas barracas, seus toldos, suas cozinhas, cortar bambu de facão, de machadinha, de serrote, de serra, né, são liberados para ir percebendo que eles são capazes de realizar. E quanto mais dificuldades eles superam, eu tenho, assim, quase 20 anos nessa vida, e eu percebo, os acampamentos que tem chuva, que tem frio, que tem dificuldades a superar, sabe, aquele acampamento que dá tudo errado, que a comida vira 3 camadas, né, arroz 3 camadas, queimado embaixo, papa no meio, cru em cima e com ervas finas da região. Quando o macarrão vai escorrer o macarrão e deixa cair no chão, e eles têm que pegar aquela papa e lavar e dar um jeito ali de salvar aquela comida. Esses acampamentos em que eles têm mais desafios, em que eles passam por mais perrengue, são aqueles acampamentos que eles se sentem melhor quando termina. Chegam em casa acabados, né, mortos de cansaço, até porque hoje em dia a gente não está acostumado, né, a caminhar, ter uma vida ativa fisicamente, né, de carro para cima e para baixo, quase não tem nenhum tipo de exercício, a maioria, né, sem generalizar. E aí quando chega o acampamento que é ali, né, embaixo do facão para cortar bambu, para fazer as coisas, eles chegam acabados fisicamente, mas com aquele preenchimento de
satisfação pessoal por ter realizado, por ter tido sucesso, por ter superado dificuldades que ele não sabia se ele era capaz de superar ou não. Quando a gente, por exemplo, proporciona para os seniores, né, que é acima de 14 anos e meio, 15 anos, que eles, por exemplo, fazem um rapel, rapel é aquele esporte radical de descer de corda, né, de ribanceiros, tem toda a técnica ali de verticais, né, eles não sabem se eles são capazes de superar o medo, né, de fazer aquilo, porque você vai em cima de uma cachoeira de 40 metros e olha para baixo, dá medo, a corda dessa finurinha, você sente medo. E eles não tiveram ainda a experiência de superar aquele medo. Então, quando eles passam por esse processo e eles conseguem realizar, eles vão formando ali na sua bagagem de referências a respeito do seu próprio desempenho, do seu próprio potencial, histórias de sucesso. E aí, no final, quando eles estão ali, né, no limiar de entrar no mercado de trabalho, de ter que lidar com a própria vida de adulto, eles acessam aquelas memórias, eles sabem que eles vão superar, que aquilo é simplesmente mais um degrau da sua escada de evolução, né, de autonomia, de amadurecimento, entende? Mas quando eles são tratados como crianças a vida inteira, né, inclusive depois que deixam de ser crianças e passam a ser adolescentes, aqueles 10 anos da adolescência é o tempo que os pais têm de ir treinando esse jovem para a vida adulta. Então, tem sim que começar a liberá-los para terem mais liberdade, para terem mais experiências, mas também ir assumindo as responsabilidades inerentes a essas liberdades que eles vão tendo, sabe? Então, assim, é na construção dessas pequenas coisas, né? Tem sim que ser responsável por algumas tarefinhas de casa, tem que ser responsável, né? Tem que ter a liberdade de poder ir gradativamente e chegando um pouquinho mais tarde das festinhas, dos encontros sociais, mas tem que cumprir os combinados de responsabilidade, né? Então, qual que é o combinado? Você vai na festinha, eu vou te levar, eu vou te buscar. Se você for com alguém, se você for com alguma outra situação, é para avisar, da próxima vez não vai mais, até provar que tem a responsabilidade compatível com a liberdade que está tendo. Tem que cobrar isso deles. E pode espernear, pode esbravejar, pode falar que todo mundo vai, pode falar que todo mundo faz, né? E é assim que vai ser. Tem que ter responsabilidade, desde cedo. Essa questão aí dos trabalhos, tarefas de casa, eu já postei em alguns lugares, vou ver se eu consigo postar aqui depois para vocês também, uma tabelinha que mostra exatamente a partir de 2 aninhos, já dá para começar a ensinar algumas tarefinhas que a criança pode fazer, e com 4 aninhos você já pode atribuir responsabilidades para ela. Por exemplo, as crianças de 4 aninhos podem ajudar a pôr a mesa. Eles podem ajudar a colocar o guardanapo, eles podem ajudar a colocar os talheres. É só ensinar, né? Eles podem ser responsáveis por guardar os brinquedinhos deles depois que eles brincam, né? Eles podem ser responsáveis por colocar água em determinadas plantas. Se a gente ensinar, né, mãozinha ali, ó, tem que pôr um pouquinho, não pode ser muito, eles vão desenvolvendo. Com 6 aninhos, já dá para varrer uma 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 cozinha. E, gente, não vai ser perfeito no começo, não vai ser perfeito, né, mas é no processo de fazer e da gente ir reconhecendo o êxito, o trabalho que foi desenvolvido, né, que ele vai chegando, eh, a aprender, a ter habilidade. Ninguém aprende a lavar louça do nada, de olhar o outro lavando. A gente aprende as coisas com experiências, reais. O método escoteiro, inclusive, um dos elementos do método escoteiro é aprender fazendo.
é na prática, é com a mão na massa ali. Então, aprender a contribuir com as tarefas domésticas, a criança aprende desde pequenininha, com a mão na massa, fazendo. Não é de uma hora para outra, agora você fez 12 anos, agora você fez X anos, agora você vai ter que começar. E já que você é tão grande, vai ter que fazer perfeito da primeira vez. Não é assim, não vai funcionar, não tem efeito, né? Precisa ser uma construção gradativa. E a gente precisa contribuir nesse processo. Deixa eu ver o que ela falou assim. Tadadã. Beleza. É muito triste mesmo a história dele. História de quem? Me perdi aqui, Rô. De quem que você está falando? Muito triste. Caio Viana Martins. Lembrei. Muito triste a história do Caio Viana Martins, verdade. Bom, falei para vocês também naquela questão dos pais muito perfeitos, né? Aqueles assim que se consideram, que ficam se comparando, isso, Caio, que ficam se dando de exemplo, né? Eu sei que não faz isso de propósito, não faz com má intenção. A intenção é querer sacudir o filho, querer fazer com que ele haja, com que ele cresça, mas faz isso com uma intenção que acaba saindo pela culatra. Quando a gente tem aqueles pais assim, ó, que começaram a trabalhar muito cedo, que sempre foram ótimos alunos, que são assim, sabe aqueles caras assim, foda, né? Sabe, batalhador, olha, observa, quanto mais batalhador, quanto mais assim, quanto mais o pai ou a mãe veio de um ambiente hostil, de muita dificuldade e se fez, né, por esforço próprio, e costuma falar isso para o filho desde pequeno, mais incapaz o filho se percebe, mais ele tem dificuldade. A gente vê muitos casos assim, fala assim: "Nossa, pai de fulano é tão legal, né, um cara chega ali, um pé de boi para trabalhar, pai de apoio, vai no acampamento, nossa, ele não para, ele trabalha, ele ajuda todo mundo, né, que pessoa disponível, que pessoa batalhadora". O filho é o oposto, é aquela pessoa encostada, que quer que o mundo acabe em barranco para poder, né, encostar. Por quê? Porque ele não se sente capaz de atingir aquela expectativa que o pai tem dele. E às vezes o pai não percebe que ele ainda não está pronto para aquilo. E que os pequenos progressos, quando ele é pequeno, quando ele é bem jovenzinho, que ele vai fazendo para aprender a fazer as coisas, é que deve ser valorizado. Né? Então, aquela criança assim, que é muito comparada com os irmãos, que é muito comparado com os próprios pais, né? Que desde na sua idade eu já isso e aquilo, na sua idade eu já fazia e acontecia, a pessoa vai se sentindo cada vez menos confiante, menos confiante mesmo, menos, ele se acha incapaz de realizar aquilo, e aí ele nem tenta. E também não tenta porque até então é uma incógnita. Se ele ainda não foi para o mercado de trabalho, ainda não dá para saber, né, se ele vai ser um sucesso ou não. A partir do momento que ele entrar no mercado de trabalho, aí a realidade vai se apresentar. E ele suspeita que ele não vai dar conta de ser tão fenomenal quanto o pai dele se posicionou naquele pedestal a vida inteira. Percebe a dificuldade? Então, gente, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, recapitulando, né? Discernir muito bem o que é necessidade e o que é desejo, né? Não é saudável a gente dar todos os sims, sabe? Aquela criança que chega na loja e tem 2 brinquedos que ela quer. Você pode comprar os 2, você compra os 2, não é bom. Não é bom. Deixa ela escolher um, né? E não é para ficar dando presente também, assim, tem uma história de uma mãe, ela era uma alta executiva e ela muito, consumida pela culpa, porque trabalhava horas e horas, né,
10 horas por dia, não, né, não via quase os filhos, e ela começou, para compensar isso, toda vez que ela chegava em casa, lá pelas 8 horas da noite, ela trazia algum presentinho para os filhos, né? E teve um dia, que não sei lá o que aconteceu, não sei, não lembro os detalhes da história, mas por algum motivo ela chegou um dia sem o presente. E os filhos pequenos dela, né, 5, 6 anos, chegaram para ela: cadê meu presente? Ah, hoje não deu. Ah, virou as costas e saiu. Né? Aquela mãe ficou tão frustrada, tão, né, morta por dentro, né, porque ela percebeu que o interesse dos filhos por ela era só dos presentes, né, porque era aquilo que ela significou como mamãe chegou o presente, né, a presença não tinha, entende? Então não é para ficar dizendo sim para tudo. Da mesma maneira que não é para ficar dizendo não para tudo, é o equilíbrio, sabe? Precisa ter equilíbrio. Outro pilar da gente, ter sucesso na criação dos nossos filhos adolescentes, equilíbrio, né? Ameaçar e não cumprir, sabe? Falar assim, eh eu não vou mais lavar sua roupa, né, agora você não ajuda em nada em casa, então você que vai arrumar seu quarto. Eu não vou mais arrumar seu quarto. Mas aí, passa uma semana, passa 2 semanas, quando o negócio começa a feder, o que que a mãe faz? Vai lá e arruma, né. Mas você não falou que não ia arrumar mais? Se você falou que não ia arrumar mais, você não pode arrumar, né. Fala assim: "Agora você vai lavar sua roupa". Você já é grande, já sabe fazer, né. Então tem que contribuir. Mas aí o filho que não está acostumado, não vai lavar, né, e vai acumulando aquela roupa ali, e vai acumulando aquela roupa ali. Aí de repente ele começa a tirar a roupa suja do cesto, né, ou do quarto lá, começa a usar roupa suja. Aí o que que a mãe faz? Pega e lava, porque tem dó. Se tiver dó, ele não vai chegar ao ponto de ter a necessidade. Porque ele já sacou qual que é a sua. Ele tá ali naquele, né, cabo de força, cabo de guerra, e se ele sabe que, né, se ele aguentar firme, você não vai aguentar e você vai lá e vai lavar. Então ameaçar e não cumprir, não funciona, né. Se você já tá nesse momento em que seu filho já é adulto, já não quer estudar, não quer trabalhar, mas também, não tem perspectiva nenhuma, algumas coisas você vai ter que começar a exigir dele. E exigir, né. Uma delas é que, por exemplo, ele possa lavar as próprias roupas, que ele possa arrumar o próprio quarto, né. E finge que não vê. Se ele não lavar, ele vai ficar sem. Ele vai ficar sem. Vai dar alguns você se prepara, porque vai ser difícil, tá. Vai ter caso em que ele vai pegar do irmão emprestado, vai pegar do pai emprestado, maioria das vezes sem pedir, vai dar briga e você vai cada vez mais, colocar a situação: "Olha, não pode pegar, não é permitido para você", né. Você vai ter que cuidar de suas roupas. Mas também tem uma coisa que a gente precisa, ajudar, porque ele não está nessa situação por vontade própria, são processos internos, inconscientes, que ele não consegue sair dali, ele se sente incapaz de conquistar aquilo, né. Muito disso pode ter sido por essa criação equivocada, que a gente, sem informação, acabou dando, né, na adolescência, principalmente dos filhos, né. Então por isso que eu estou trazendo esses casos hoje, porque se você tem filho adolescente hoje, saiba que esse pode ser um futuro possível para o seu filho, né, se você não colocar desde já degraus para ele ir subindo na construção dessa maturidade, dessa autonomia, tá bom? Então, se você já tem filho adulto, ajuda ele, eh, senta com ele em algum momento e estabelece um plano de ação. Fala: "Olha, como é que vai ser? A gente não pode continuar, nessa situação em que você joga videogame o dia inteiro, né, dorme o dia inteiro e não precisa, né, dar continuidade à vida. Então, o que que você quer fazer? Você vai estudar? Vai estudar meio período? Vai trabalhar meio período? Então, você tem dificuldade, você sabe montar um currículo? Ó, montar currículo é assim, 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 busca recursos, né, oferece ajuda, mas, pelo amor de Deus,
Não vá fazer o que é função dele fazer. Você pode muito bem ajudá-lo a organizar uma agenda, um plano estratégico, olha, semanalmente. Então, quais são os dias em que você vai procurar emprego? Quais são os dias em que você vai procurar uma qualificação profissional para atender alguma demanda local ali de profissional, né? Qual vai ser o dia em que você vai fazer contatos com a sua rede de conhecidos, seus antigos professores, os pais dos seus amigos, né? Para você ir atrás de um emprego, né? As redes sociais, as redes próprias de de captação né, de recursos humanos, agências, quando é que em qual momento? Vamos planejar aqui sua agenda da semana. Que dia que você vai fazer isso, que dia que você vai fazer aquilo, que dia que você vai fazer aquele outro, né? Então, vamos providenciar isso aí. Mas jamais, jamais, não peça para os seus amigos para dar emprego para o seu filho. Isso é função dele. Ele tem que procurar. Quando eu recebia, né, trabalhei algum tempo na empresa do meu marido. Quando eu recebia mãe que ia levar o currículo do filho, eu não lia. Eu ignorava completamente, porque se o cidadão não tem a capacidade de levar o seu currículo na empresa, mãe, eu posso ver o currículo da mãe, né? Mas o do filho eu não vou querer. Ele não é capaz de ir atrás do emprego. Como que ele vai ser capaz de trabalhar? Percebe? Não faz o menor sentido. Tem coisas que a gente faz pelos nossos filhos que não é para a gente fazer. Não é para a mãe do lobinho montar a mochila do lobinho. Ele tem que montar a sua mochilinha. Percebe? Não é para o pai fazer o trabalho de escola do filho. Ele precisa fazer o trabalho de escola dele. Porque quando você vai fazer o trabalho de escola do seu filho, a mensagem que você está passando para ele é a seguinte: olha, você não é capaz de fazer. Então, alguém vai fazer por você. E, gente, parece brincadeira, mas eu vejo aqui na minha frente, pessoalmente, 14 anos o cidadão, a mãe para o trabalho profissional dela, para ir fazer o trabalho de apresentação da feira de ciências, fazer o desenho, pintar, e o outro ali, olhando, 14 anos. O que essa mãe está querendo? Garantir o resultado do trabalho. Ah, mas se eu deixar ele fazer, vai ficar tudo torto, vai ficar tudo feio. Óbvio! Você pintava o desenho dele quando ele estava no maternal? Entende isso? Como que a pessoa vai ter condição de fazer? E se ele não tem condição de fazer, por que ele vai querer se atrever a fazer? Ele não tem experiência. Você está dizendo para ele, você é tão incapaz que eu tenho que fazer para você. Alguém tem que fazer para você. Se o seu não tá bom, o seu tá feio, o seu tá torto, o seu tá mal pintado, o meu está bom. Percebe? Ele nunca vai ter uma autoimagem de que ele é capaz. Não tem como ele construir isso. Então, nunca, nunca faça pelo seu filho aquilo que ele próprio é capaz de fazer por ele mesmo. Nunca. E eu conheço mães que não fazem por mal, é porque tem dó, é porque acha que, ai, mas ele vai lá com o trabalho todo feio. O trabalho foi feito para ele fazer e apresentar, entende? Muito grande a chance desse rapaz no futuro ter esse tipo de dificuldade, né? De não se sentir capaz de alcançar os resultados que ele acha que a mãe dele espera dele no futuro, tá bom? Gente, eu queria, encerrar nossa live de hoje, que já foi até um pouquinho mais do que costuma ser, com uma mensagem assim. Eu vivo dizendo que eu venho aqui para a internet, né, porque eu já não estava mais dando conta de fazer pessoalmente, passando essa mensagem individualmente para os pais dos meus escoteiros, né, e aqui a gente tem uma possibilidade de atingir mais pais, mais mães, de transmitir essa informação, porque eu tenho certeza, né, sendo mãe, eu tenho certeza que nenhuma mãe faz esse tipo de coisa equivocada, né, esse tipo de criação equivocada,
com má intenção. O que falta, às vezes, é informação e, às vezes, reflexão a respeito de algumas atitudes, né, algumas ações. E se eu tivesse tido essas informações antes, talvez eu tivesse feito um trabalho melhor como mãe. Meu filho sobreviveu, é um ótimo rapaz, graças a Deus, mas eu percebo que tem muito potencial dentro dele que eu poderia ter ajudado a desenvolver e ele teria menos sofrimento, né, para conquistar as coisas dele hoje. Inclusive, tirou 9 na prova agora, né, Ti? Tô super orgulhosa da pessoa que agora resolveu estudar, de verdade, né? Então, assim, não deixe que a culpa te limite, não deixe que a culpa te paralise, tá? Culpa é diferente de responsabilidade, tá? A responsabilidade de criar o seu filho com as informações que você tem hoje, que eu não tive na época que o Thiago era adolescente, mas que você está tendo hoje, né? Se você está assistindo essa live, se você está assistindo esse vídeo, você está tendo essas informações. Então, é sua responsabilidade, sim, pegar esse conhecimento que você está adquirindo e desenvolvê-lo. Aí é sua responsabilidade. Mas o que passou e o que você já fez que não estava certo porque você não sabia, esqueça. Você fez o melhor que você podia na época com os recursos que você tinha, com o que você sabia, né? A partir de agora, então você vai buscando mais recursos. Olha, chefe Alfredo, boa noite, chefinha, boa noite, meu querido. Que bom que você está aqui, viu? Super beijo para você e para a turma toda. Depois você me fala como que tá a Aninha, tá? Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, tá? Responsabilizem-se por preparar o seu adolescente para ser um adulto que não tem medo de enfrentar a próxima etapa, né? Ajude ele nesse processo gradativo e lento, né? Tem 10 anos aí para ele chegar na vida adulta, né? Mas não deixe para os 45 do segundo tempo para ele realmente pôr a mão na massa e ter essa autonomia que ele vai precisar apresentar na vida adulta, vá dando aos poucos, paulatinamente, gradativamente, para que ele vá experimentando essa adultez que está em treinamento, tá bom? Para que ele realmente acabe virando aquele adulto que a gente espera que o nosso filho seja, aquele adulto responsável, feliz, equilibrado, que consegue lutar suas lutas, suas batalhas, né, e encontrar seus caminhos para ser feliz, tá bom? Super beijo para vocês, fica com Deus e a gente se vê segunda-feira lá no Facebook.